Olá, queridos e amados por Deus, sejam todos bem-vindos ao meu canal Edinôlia Oliveira. Vamos refletir juntos o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 6, e os versículos de 24 a 34. E o tema de hoje, deste dia 22 de junho de 2019, é: não vos preocupeis com o dia de amanhã. Vamos à leitura? Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Por isso eu vos digo: não vos preocupeis com a vossa vida, com o que havereis de comer ou beber, nem com o vosso corpo, com o que havereis de vestir. Afinal, a vida não vale mais do que o alimento, e o corpo mais do que a roupa. Olhai os pássaros dos céus. Eles não semeiam, não colhem, não ajuntam em armazéns. No entanto, vosso Pai que está nos céus os alimenta. Vós não valeis mais do que os pássaros? Quem de vós pode prolongar a duração da própria vida? Só pelo fato de se preocupar com isso. E por que ficais preocupados com a roupa? Olhai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Porém, eu vos digo, nem o rei Salomão em toda a sua glória jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é queimada no fogo, no forno, não fará ele mais por vós, gente de pouca fé? Portanto, não vos preocupeis, dizendo: o que vamos comer? O que vamos beber? Como vamos nos vestir? Os pagãos é que procuram essas coisas. Vosso Pai que está no céu sabe que precisais de tudo isso. Pelo contrário, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá suas preocupações. Para cada dia basta os seus próprios problemas. Queridos e amados por Deus, essa reflexão, não vos preocupeis com o dia de amanhã, esse tema deste dia 22, próximo à festa de São João, 22 de junho. São João é o precursor de Jesus Cristo, foi enviado por Deus. Deus tudo sabe, tudo vê, e fez de uma senhora estéril engravidar do precursor para se manifestar no meio de nós, como um de nós, Deus conosco, Jesus Cristo, que nos ensina tantas coisas boas para vivermos em comum, em comunidade. Quando Jesus diz assim, não se preocupeis com o dia de amanhã, quando a gente vive em comunidade, vive unido, coloca tudo em comum, também, para falar de uma coisa muito assim, também não quer dizer que a gente vai deixar de trabalhar e se encostar nas costas de outra pessoa que trabalha muito, não é verdade? Também pode dizer que nós não podemos nos gloriar e dizer que somos mais inteligentes, que sabemos ganhar mais dinheiro. Não, vamos dizer assim, eu mesmo por mim mesmo não soube ganhar tanto dinheiro, não tive a ambição de querer ganhar tanto dinheiro, ambição por dinheiro. Meu trabalho foi simples
e um salário mínimo, trabalho pesado. E é tanto que eu cheguei à idade de 54 anos já com dor no ombro, dor no joelho, e me aposentei e eu contribuí com o INSS. Eu tive a graça de ter a carteira assinada quando eu tive 20 anos de idade, e um grande prazer, e eu continuei contribuindo com o INSS, contribuí 32 anos. E depois, debaixo da carteira, abri um comérciozinho simples e me esforcei com muito suor, muito sacrifício para pagar o INSS. Eu sei que muitos vivem essa vida desenfreada, nessa correria, só para ganhar um salário mínimo. Trabalha 12 horas, 10 horas, muitos, a maioria, são pobres. E muitos se irritam, se estressam, adoecem por causa disso. Vamos dizer assim, o capitalismo, o consumismo é tamanha droga para as pessoas correr atrás de dinheiro. Muitos usam o trabalho, o suor escravo de outras pessoas para viver uma vida de luxo. E são narcisistas, são egoístas e vivem no luxo e não estão pouco se importando com as pessoas que mais precisam. Muito embora que essas pessoas usam do trabalho do suor daquelas que eles consideram menos inteligentes. Temos aqui, neste dia 22 de junho, da liturgia diária da Igreja Católica, a leitura do apóstolo Paulo. Como ele diz assim: quanto a esse homem, ele falou assim, de um homem que foi elevado aos céus, arrebatado, não sabe como. Ele dizia assim: quanto a esse homem que se dizia justo, servidor de Deus, ele está falando desse homem que foi arrebatado ao paraíso. E lá ouviu palavras inefáveis que nenhum homem consegue pronunciar. Quanto a esse homem, eu me gloriarei, mas quanto a mim mesmo, eu não me gloriarei, diz Paulo nas cartas, a não ser das minhas fraquezas. No entanto, se eu quisesse gloriar-me, não seria insensato, pois só diria a verdade. Eu evito gloriar-me, para que ninguém faça de mim uma ideia superior àquilo que vê em mim ou que ouve de mim. E para que a extraordinária grandeza das revelações não me ensoberbece, foi espetado a minha carne um espinho, que é como um anjo de Satanás, a esbofetear-me, a fim de que eu não me exalte demais. Esses versículos, ele vai da carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, e os versículos 5 até os versículos 8, mais ou menos. Vejam, meus irmãos, e viver em comunidade é assim, né? A comunidade de Jesus Cristo, que é o reino de Deus aqui na terra. A comunidade de Jesus Cristo, o céu aqui na terra, é viver em comum. Comunidade, já sabe, né? Nunca deveria ter sido um comunismo, nunca deveria ter sido um partido político obrigatório para pessoas egoístas, narcisistas, pessoas que querem ser melhores que as outras e pessoas que usam os outros para ter muito luxo, o trabalho de outras pessoas, o sangue vermelho de outras pessoas, para ter luxo e poder. Porque um salário mínimo para sustentar uma família de 3 muitas vezes a mãe se vê obrigada, não, vou trabalhar para ter o meu, porque um salário mínimo não dá para sustentar a minha casa e 3 filhos. Vou trabalhar também. No que a mãe vai trabalhar, os filhos ficam ali, inseguros, ansiosos, com medo, quem é que vai cuidar de mim? Aí vem uma pessoa estranha, cuida dessa pessoa, ganhando menos ainda. Uma família que ganha um salário mínimo pode pagar uma empregada doméstica?
Ou a pessoa é obrigada a só ter só um filho, porque o salário mínimo não dá para sustentar uma casa com 3, 4 pessoas. Vive muito mal. Então, nós, brasileiros, vivemos uma situação de escravidão por causa do egoísmo desses grandes empresários, dessa política nojenta, narcisista, egoísta, que fica xingando os cristãos e comunistas. Como que comunista é um elogio para o cristão. Eu nunca vou obrigar você a me dar, a repartir seus bens para me dar. Nunca vou. Jesus também não obrigou. Ele disse assim: trabalhe dia a dia, sem agonia. Bom exemplo é os índios, que viviam com animais, como os narcisistas chamam de animais selvagens, e mataram milhões. Eles viviam em comunidade como Deus quis, para dar exemplo aos narcisistas, aos soberbos, aos que se acham melhores que os outros. Esses mesmos narcisistas, soberbos, dominadores de nações, eles que são selvagens, verdadeiros selvagens, de matarem os índios africanos e os índios do Brasil. Vamos viver em comunidade. Vamos aceitar o projeto de Jesus Cristo, que é isso que diz no Evangelho. Pare, reflita, ore comigo o Evangelho e veja o que quer dizer comunidade, o que quer dizer o reino de Deus. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo Evangelho.